vai ter vela Já começou a suficiente. gravar aqui, você já botou aí? Já? Já. E eu tô dizendo, minha vela tá acesa, vai ter vela suficiente, fechando as janelas aqui. Tá bom, estamos no ar. Vamos lá. Estamos no ar. Tá de dia, mas estamos uma semana depois da primeira parte. Então, a gente não se preocupa com continuidade, né? Vamos botar a mesma roupa, nem Pois tá é, vestindo, não eu sei o quê. acabei de pensar nisso. Falei, nossa, eu não tô com a mesma roupa. Eu nem sei com que roupa que eu estava na semana passada, mas enfim. Estamos aqui de volta para fazer a segunda parte, que é a parte de jogo. Então, esse jogo associado ao tema de hoje, que é o tema da ajuda, né? Então, Tarô, vida e ajuda. Sim, A gente isso. pensou aqui em 4 posições para variar. Eu sempre gosto de 4 Uhum, posições, né? sim. Então, a posição 1 desse nosso jogo vai ser a situação em que estou me metendo. Então, que cenário é esse? A segunda posição, a gente vai usar uma figura da corte para saber que postura eu estou assumindo diante dessa situação. A terceira posição fala sobre qual a minha real motivação. Então, por que eu estou querendo ajudar essa pessoa? E a quarta posição fala sobre o que efetivamente eu devo fazer. Então, você vai pensar aí numa situação que está perto de você, que está próxima, que está, de certa forma, te afligindo. Então, qualquer situação em que você se veja impelido ou impelida, ou a Ana gosta de falar, né, impelide, né? Enfim, impelide, Isso, linguagem neutra. então, É impelide, esquisitíssimo, mas a gente está é, fazendo esse exercício. então, como é que você, o que está acontecendo? E aí, se você deve ajudar ou não, sabe, um pouco por aí, porque às vezes a gente fica meio aflito, querendo saber o que eu posso fazer, e às vezes não é para fazer nada. Ou, Uhum. assim, se tem condições para fazer, então a gente vai meio que tentar mapear isso. Para variar, você vai escolher, vai entrar aí, não caiam nessa venda barata, entendeu? Você vai escolher a pessoa mais bonita dessa gravação, a pessoa mais simpática, né? Mais alto astral, não é mesmo? Tô separando a corte aqui. Tá. E E falando besteira, aí, obviamente, né? e aí você vai escolher. Eu gosto do jeito que você ignora, porque daí a grosseria não fica aparente, entendeu? Você só ignora a besteira. Siga em frente. E aí você vai escolher se quer pegar o jogo da Ana ou se quer pegar o meu jogo para dar esse conselho que você está precisando. Eu sempre gosto de considerar, né, que embora você vá escolher entre um e outro, você me escolheu, mas tem alguma coisa no jogo da Ana que de repente pode conversar com você. O jogo está aqui comigo, né? Que tipo assim, vou escolher qual que é melhor. Mas assim, aquele toque, aquela dica, de repente é o que eu acrescento nessa minha escolha. Tá? Até porque assim, a gente teve experiência já antes, às vezes, dos nossos jogos serem muito Sim. parecidos, né? Apesar de cartas diferentes, É. a mensagem está E de muito alinhada. pessoas. Tipo assim, você E escolheu um de ou outro, mas se ferrou porque a resposta é a mesma, né? Não tinha muita escolha. não tinha saída fácil, né? Mas eu também já vi gente comentando lá que escolheu, sei lá, se o jogo tem 4 posições, a pessoa vai ler a posição 1 e 3 sua e 2 e Sim, 4 minha. Eu também já vi isso. o povo Aí eu gosta falei, de nossa, inventar, tem complexo, isso. né? É, complexo, mas eu gostei. Então, aí eu tô separando a corte aqui, porque a posição 2 vai ser uma posição de corte, e aí eu só queria convidar, né, quem tá vendo a gente, quem tá ouvindo a gente, para fechar os olhinhos, tomar uma respiração profunda e se conectar com uma situação em que você acha que tem que ajudar ou que você acha que não tem que ajudar, uma situação em que a ajuda não está tão clara assim, nem a ajuda em si e tampouco como, né? Se essa ajuda for pertinente ou for oportuna. Então você se conecta, se obviamente tiver uma pessoa envolvida, você se conecta com essa pessoa e pede para que os jogos te iluminem um caminho, te esclareçam, te deem aquela pílula de putz, é isso, né? Que eu não estava vendo. Então, vamos por aí. Estamos bem? Então, primeira posição. Que situação é essa que eu estou me envolvendo? Opa.
Lá vem. Se a gente fizesse edição de vídeo, a gente ia botar uns tambores rufando, né? Mas enfim, vamos lá. E eu do lado de cá tenho um ar de espadas. Então, é um desafio mesmo. A de espada tem características especiais para mim, né? Então, o ar de espadas dentro de uma situação, às vezes, como tudo as ainda é algo do está por vir a ser, às vezes é algo que provavelmente você me escolheu, é algo que está meio que desenhando no horizonte, você está ainda meio pensando que forma isso vai tomar, mas às vezes tem uma sensação, tem alguma coisa que está vindo aqui enfim, você ainda não tem muita precisão a respeito do que se trata. Então, sei lá, de repente você tem uma pessoa próxima que você está vendo que não está muito bem, mas você não sabe ainda direito do que se trata. E aí você está meio tentando ainda... isso é delicado, né? Porque às vezes você está querendo ajudar, você não sabe nem o que você está ajudando. Ou você está olhando para uma situação e o que a pessoa precisa ou que está sofrendo é outra. Então, esse AIS vai ficar essa coisa que está ainda num plano meio etéreo, ok? Se fosse efetivamente eu jogando para alguém que está passando por um problema, tem uma coisa que eu acho bonitinha de falar, eu acho que só eu falo isso, né? Mas enfim, eu adotei isso para mim como mensagem, porque o naipe de espadas espanta muitas pessoas. As pessoas ficam apavoradas com a possibilidade de ter que encarar algum problema de espadas. E o que eu falo para elas é que essa mão que traz uma espada é uma mão celestial. Todo baralho é sempre a mão que sai de uma nuvem. Então, diante de um desafio, não é necessariamente você que está comprando uma espada lá do Xing Ling, ali, do cara que vende katana chinesa feita ali em Mauá, mas essa mão que vem para você é tipo assim, você não está sozinho. Eu estou lutando, né? Esse astral, esse universo, esse fluxo, a deidade que você tem como uma devoção, é como se o céu estivesse trazendo para você assim, toma essa espada para poder lutar. Então, não tem exatamente a ver com a posição aqui na pergunta, talvez tenha, né? Mas enfim, pensa como é que isso parte para você. Acho que pode ter, sim. Mas é algo que eu gosto sempre de falar quando sai o Ar de Espadas, então assim, genericamente, para quem tinha um Ar de Espadas no jogo, né? Traz isso também no coração, porque assim, é difícil? Mas você não está sozinho nessa empreitada, né? O céu está te ajudando. Você, Ana, sabe com o quê? Quando você levantou, posso comentar esse As de Espadas antes, rapidinho? Quando eu olhei esse As de Espadas, a primeira coisa que me veio foi, nossa, essa situação deve ser muito nova para você, né? Assim, Sim. Deve ser uma situação em que a pessoa talvez se sinta muito, entre aspas, perdida, porque nunca viveu isso antes, porque nunca viu isso antes, e aí não sabe muito bem como fazer, e olha para essa situação mais como se fosse uma missão do que qualquer outra coisa. Mais como se fosse um lugar de, eu vou botar bem entre aspas, obrigação, do que qualquer outra coisa, né? Então, eu fiquei com essa sensação, assim, com esse As de Espadas. Tá? Pode ser isso, porque quando às vezes eu tenho uma situação próxima a mim, que aí eu nem sei se eu quero ajudar mesmo. Tipo assim, puta, eu vou pegar esse forninho. Mas, às vezes, ó, é uma pessoa que você gosta muito e você se sente na obrigação de fazer alguma coisa. Mas você não sabe ainda o que fazer, não sabe como fazer, não sabe se tem habilidade para fazer. Por quê? Porque é um Ar de Espadas. Então, ainda está tudo muito nas névoas, né? É isso aí. E para mim, para quem me escolheu, e aí é muito louco, porque a gente fala um texto no começo e a gente tira a carta depois, né? Para mim veio um 2 de ouros. Ok. Então, quando sai esse 2 de ouros na situação, eu junto muito com o que eu falei no começo, que é aquilo do, você está diante de uma situação que você não sabe muito bem, nem se deve agir, né? Se deve ajudar, se não deve ajudar, quer dizer, me parece que a pessoa está meio que ponderando ali as duas coisas e está nesse processo mesmo de escolha, né? De decisão. O que me coça um pouquinho no 2 de ouros é o timing. Então, por quanto tempo ele fica nessa brincadeira aqui de uma coisa e outra, e pesa e vai, e para cá ou para lá? Então, eu ficaria com isso, assim, né? O quanto esse lugar do timing pode ser um lugar perigoso, porque a decisão ela precisa ser tomada. Legal. Mas é uma situação que parece... Sabe, uma situação assim, que as duas coisas parecem boas e as duas coisas parecem ruins?
Eu fico um pouco com essa sensação aqui. É legal, né? Então, assim, é importante considerar, a Ana está tirando o jogo dela, então serve o código que ela tem para a carta. Eu tenho uma visão do dois de ouros que ela muda um pouquinho, que dois de ouros para mim é sempre uma situação em que algo é adicionado ou subtraído. E nesse momento em que essa mudança acontece, eu ainda estou num plano mental de assim, o que eu faço diante disso? Então, eu gosto de brincar em aula, né? Falar assim, você está num casamento lá super bom, aí daqui a pouco, ou o homem, ou quer dizer, um dos dois, né? Não vamos colocar aqui gênero, né? Então, um dos dois diz assim, olha só, mamãe, não, imagina a quarentena, né? Então, você já está fudido porque você está passando a quarentena em casa. Aí, um dos dois fala assim, estou pensando em trazer mamãe para passar a quarentena com a gente. E aí a pessoa que não é, né, o genro ou a nora dessa santa criatura fica assim, ai cacete. Então, diante de alguma mudança do status, algo que tira de você ou algo que vem, você tem esse impacto, tipo assim, que movimentos eu preciso fazer para tentar me articular dentro dessa nova situação, dentro desse novo cenário. Entendi. Mas é uma situação, então eu tinha uma e outra outra chega. E aí eu fico olhando para as Ou duas. sai, né? Mais Então ou menos assim, isso? eu pensei aqui na ID, né? Então assim, a ID dá aula e também aluga o quarto lá para o Airbnb. Pandemia, não tem mais como alugar quarto. Então, diante dessa situação que eu não posso mais alugar quarto, o que eu faço? Tá. Como é que eu me mobilizo para poder tentar meio que, né? Então, essa coisa mesmo de jogar prato, né? De jogar o limão lá no sinal, entendi. equilibrar. Como é que eu me equilibro? E ainda muito no plano mental, né? Como é que eu me equilibro dentro dessa situação que mudou? Né? E como é ouros, Não, né? agora, De coisas bem materiais, né? É mundo concreto. bem concretas, né? Não, eu só avancei um pouquinho nessa fala, porque daí eu acho que combina com isso que eu tô falando, de que quando você fala dessa coisa do equilibrar, eu não quero deixar nada cair, né? Sim. Essa sensação de que eu não quero deixar de fazer nada, eu quero meio que fazer tudo, e aí me veio uma coisa agora que é para ficar bem com todo mundo, sabe? Me veio Pode um ser para pouco ficar desse bem com lugar, todo assim. mundo, pode ser para poder manter o fluxo, né? Então tem muita essa coisa de tentar me equilibrar dentro desse novo cenário. Manter status. Sim, aí Boa, entra gostei. todo. E aí, como o seu é de ouros, Beleza. a coisa é bem no nível prático e concreto. Como eu tirei Sim, espadas, sim. realmente vai ter um desafio aqui de provavelmente essa pessoa passando por um processo de desconstrução. Então, Sim. quando a espada E chega, aqui. chega para querer realmente promover uma mudança de valores, de visão de Sim, mundo, né? Então, é essa sim. dor que vem para trazer uma lição, né? Um aprendizado que é É. importante para a sua vida. E aqui me parece, quando a gente fala, portanto, de ouros, me parece que a ajuda está nesse plano bem concreto. É Sim. uma ajuda de dinheiro, é uma ajuda de suporte de cuidado, é uma ajuda, sei lá, de subsídio de alguma coisa, de entregar alguma coisa, né? Então, de ajudar numa mudança, sei lá o que. É uma ajuda Mão na mais massa. bem concreta mesmo. Bem material. Tá bom. Que postura que você tem aí na posição 2? Rei de paus, né? Que gostoso. É gostoso, mas a gente precisa ponderar aqui todos os lados dessa equação, porque o rei de pau se acha, né? Então, Rei de pau se acha é ótimo. então ele vai estar numa postura muito de que qualquer coisa que apareça eu dou conta e qualquer coisa que surja eu sei o que é melhor para ser feito. E aí, quando você pensa que você não está falando da sua vida, mas da vida de outra pessoa, tem que tomar cuidado para não atropelar. Ou puxar para si o problema, tipo, não, espera aí que eu resolvo tudo isso para você. Ou você querer impor para a pessoa que assim, não, melhor fazer assim, assim, assado. Né? Então, assim, quando a gente fala do rei e fala da rainha, vai dar tudo o mesmo saco, sendo que o rei ainda tem uma postura mais impositiva do que essa rainha. Eu tô falando da rainha só para poder provocar a Ana, mas enfim. Eu sei, eu tô aqui pensando, porque, gente, eu sempre saio de rainha de paus em todos os jogos, ele fica me criticando,
Que eu fico Não, saindo de a rainha de rainha pode paus. ser, rei e rainha pode ser É, ótimos em várias coisas. Só é. precisa tomar cuidado Então, com os excessos, né? Então, eu brinco muito às é. vezes, né? Tipo assim, você recebe uma pessoa, né? Um rei ou uma rainha de paus na Uhum, sua casa, por exemplo, quando você vai ver, aí geralmente eu sacaneio isso falando da rainha, né? Você recebe a rainha de paus, quando você vai ver, a aham. casa inteira está tomada por coisa, tipo assim, a pessoa simplesmente se espalha, é um pouco Ou por tá aí. arrumando, ou tá botando as coisas no lugar. Eu, Também não, tem isso. quando você vai ver, tem mala espalhada no pano, né? Sapato, roupa, né? A sua pia do banheiro já está cheia de produtos porque é isso, a pessoa não vai pedir licença, tipo assim, É. eu posso fazer Organizadinho, né? Se a rainha de paus for virginiana, vai estar organizadinho, mas vai estar ocupando. produtos em ordem alfabética e tamanho do pote, né? É, por cor, por função. Mas tem um pouco dessa É, situação que, num aspecto positivo, a pessoa faz isso porque é espontânea, porque é expansiva, sim, né? Então, assim, às vezes sim, nem sente que está fazendo isso, mas tem sempre o risco de estar invadindo o espaço do outro, mesmo que não tenha essa sim, intenção. Então, quando eu vejo sim. esse rei tentando ajudar, eu vejo um certo medo isso. Porque a pessoa tem É, muita competência quando para você, ajudar, mas tem que saber como é que ela vai fazer isso. é, quando você levantou esse rei, algumas coisas pularam na minha cabeça. A primeira, que talvez a pessoa que esteja com esse jogo, ah, ela se vê maior do que a pessoa que precisa de ajuda. Sim, Essa foi a primeira coisa. E se ela for pai ou mãe da pessoa, isso é bom. Se ela for cônjuge da pessoa, isso é péssimo. Se ela for irmã ou irmã mais velha, isso é um pouquinho bom. Se ela for filho, é péssimo. Olhando com a ótica de constelação, obviamente, mas mesmo quando né? eu penso em pai e mãe, a gente tem que saber, e você sabe disso, né? Então, assim, a gente tem que saber também até que ponto a gente toma. Não, lógico, lógico. Mas o tamanho com que eu me vejo, então, por exemplo, se o Rafael tem um problema, é muito comum que eu me veja maior que ele, ou mais apta nesse sentido, ou mais capaz de sustentar emocionalmente do que ele. Em relação ao Rafael, isso não é um problema, né? Em relação à minha mãe, isso é um problema. Eu me achar mais capaz do que ela de resolver, entende? Então, só com uma ótica de constelação para trazer aqui. As outras coisas que me pularam. Essa pessoa precisa tomar cuidado com, de novo, e aí só fazendo uma ponte com o meu jogo aqui com a primeira carta, mas tomar cuidado com o timing, porque geralmente paus vai ser esse lugar que tem uma velocidadezinha um pouquinho maior, Tem e não necessariamente essa velocidade ela é aplicável a à pessoa que está passando situação. o problema. Isso, exatamente. Agora, me veio uma coisa muito boa, que é, muito provavelmente, essa pessoa que tá com esse jogo tem uma condição espiritual de ancoragem para oferecer algum suporte, né? Porque também quando eu olho para esse rei de paus, eu olho para um cara que tem esse lugar da conexão, né? Que tem esse Sim. conhecimento, que tem essa proximidade em relação à espiritualidade. Então, vejo coisas para ter cuidado e vejo coisas para se aproveitar, né? É que eu gosto de falar sempre, né? A gente tem sempre uma régua, né? Onde você tem o arcano na É, excelência e arcano deteriorado. A gente tenta mais ou menos navegar dentro desses ali dois dentro. parâmetros. Isso aí. E aí É isso aí. você está falando, eu estou lembrando que isso inclusive foi tema, quer dizer, você que está assistindo na sequência, né? Para a gente que está gravando Uhum. aqui, então estou falando de uma coisa que a Ana falou na semana passada, que é um pouco essa história de tipo, até que ponto você, quando você tenta ajudar demais uma pessoa ou atropela nessa ajuda, você não Uhum. imbeciliza, provavelmente não foi essa a expressão que ela utilizou, mas que eu estou fazendo agora, né? Não, eu utilizei, eu É, utilizei mas, a expressão enfraquece. mas é isso, né? Então enfraquece. Então, você enfraquece essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem a oportunidade ali de aprender com aquela experiência, só que você puxa essa experiência para Isso. você. E aí o que ela aprende? Nada. Né? Recebe um pacotinho pronto. E aí como é Uhum, que essa pessoa cresce? uhum. É isso aí. Bom, na minha posição 2, me vem mais uma coisa para falar que é a pessoa que sai com esse rei de paus, talvez ela precise confiar um pouco mais de que ela tem a estrutura para ajudar também. Sim. Porque, né, é esse lugar do estrutural, assim, meio imperador, meio flertando Sim. com o imperador, né? Eu gosto desse lugar. Na minha posição, bem ao contrário do seu rei de paus, me Eita. sai um pajem de espadas.
Se escolheu a Ana, você ferrou. Maravilhosa, meu bem. Então, a pessoa que está com o meu jogo ou com a minha casa está assumindo uma postura muito, 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 muito. Eu vou usar uma palavra perigosa, mas eu vou contextualizar, que é uma postura imatura, né? Que é uma postura muito de querer ajudar e se sentir imbuída nessa pessoa, dessa missão, mas de ainda não ter as ferramentas para, e Pois é. de poder atropelar um pouco, bagunçar um pouco, sabe? E mais causar uma confusão do que oficialmente resolver. Muito nessa ansiedade da criança, né? Então, quero participar, quero isso, quero aquilo, mas assim, ainda não estou preparada para isso. Perfeito, porque essa espada que não pertence a ele, né? Então que ele brinca de vez em Uhum, quando com a espada do cavaleiro, do rei ou da rainha, porque ele é um pajem, uhum, né? Então só vai pensar, vai uhum. lá limpar, né? Ou vai lá afiar, né? Leva para o ferreiro para ele poder ver o fio da espada. E aí quando não tem ninguém olhando, ele está lá brincando. E aí eu falo muito disso sobre dos dois um. Ou a pessoa está com muito medo de entrar na guerra, porque se vê inapto para isso. Então pode ter um pouco assim, Uhum, eu sei que a Ana está passando por um problema, mas puta, eu não sei como ajudar, eu acho que eu não posso ajudar. Até poderia, de repente, mas eu fico com medo disso. Ou uhum. a Ana está passando por um problema grave, e aí eu tento ajudar, mas só não tenho a menor habilidade para isso. Eu quero fazer, às vezes, porque eu gosto dela, porque eu estou preocupado, aquela coisa, mas sim, eu não tenho as ferramentas. E aí é o que a Ana falou, né? Você mais atropela, mais cria um problema adicional do que Isso. agiliza. Então É é isso aí. uma. Quem escolheu o jogo da Ana ali precisa ponderar bastante sobre isso. Sim. Porque o. É, Como é tem que um boa pajem de vontade. espadas ajuda? O espadas de espada ajuda sendo curioso. Então, o que eu posso coletar de informação? Que, sabe, nesse lugar ainda muito de Sim, experimental, sim. mas não de maneira prática. Sim. É, e tem a boa vontade, mas ainda não tem a senioridade para, né? Acho que isso é importante, assim. Uma coisa que eu brigo muito é que as pessoas gostam de falar mal da corte de espadas, e eu sempre tenho uma visão generosa, que assim, ok, tem um lado que pode ser mesquinho, esquisito, mas pode ser qualquer outro, qualquer arcano, Sim, né? Mas não sim. taxar, porque eu fico imaginando algumas pessoas quando dizem assim, a pessoa que está querendo ajudar como pajem de espadas tem um segundo plano, porque a pessoa não é de Não, confiança. Não. Então, eu já estou meio não. antecipando, porque de repente alguém que já sabe alguma coisa de tarô vai olhar e vai ficar, essa Sim. pessoa que está escolhendo não vale nada. Obviamente, quando ele está falando de você, aí você vai dizer assim, que eu valho muito, né? Mas se fosse jogando para outra pessoa, dizer assim, abre o olho com esse pajem de espadas porque ele não é de confiança. Não é É, não, assim. A gente precisa ter uma não. visão mais ampla a respeito dos arcanos da corte. Sim. E eu adoro espadas, na verdade, não diria que é o meu naipe preferido, porque, né, eu me conecto muito com paus, mas eu gosto muito do naipe de espadas, assim, porque para mim os processos de espadas são tão profundos, né? São tão nesse Eu me lugar identifico mental tão de totalmente profundidade, né? com espadas por N motivos, né? Mas não é por É, causa disso também. que eu faço essa defesa, só por uma questão realmente de lógica. Sim, Lógica de sim, espadas, né? Então você, mas é. sim. É. Não é porque eu me identifico, é porque é lógico. Ah, claro, não é porque você se identifica, não. Muito bem, sua terceira posição, qual a sua Me faz motivação? Qual querer a motivação da pessoa? o que me faz querer meter a mão nessa cumbuca? Ai, gente. 9 de paus, né? Então, assim, eu tirei um rei de paus, aí saiu o 9 de paus aqui, né? Marlene. Então, a pessoa que já saiu de uma postura de rei, a motivação dele é um 9. Esse 9 de paus, de novo, a gente pode entrar para o lugar do que porque eu sei, porque eu sou capaz, e pode também falar de um aspecto de vaidade. Eu posso querer ajudar a Ana para, de repente, ficar bem no filme com ela. Mas não no sentido de que ela precisa de ajuda, mas ela olhar Uhum, assim, nossa, como você é incrível. Então, é uma uhum, possibilidade. Mas, assim, tanto a postura de rei de paus quanto a motivação de 9 de paus, está falando de paus nas duas posições, e esse paus fala muito uhum, de uma expressão egóica. uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que realmente te motiva. Então, pois é.
No meu alfabeto aqui, o 9 de paus é assim, né? Eu tava Sim. procurando ele. O meu 9 de paus, ele é assim, né? E aí, eu gosto muito de olhar para essa carta e me dá vontade de perguntar para a pessoa que sai com o seu jogo se realmente ela tem alguma motivação para estar nesse rolê. Sabe? Ainda que seja essa motivação de conquistar a atenção alheia, né? Ou se realmente ela tá ali porque automaticamente ela foi para ali e ela tá operando nesse automático também, né? Essa parada assim, sabe? Essa parada para olhar do tipo, tá, fiquei aqui fazendo tudo isso, tô aqui me ferrando, né? Tô aqui, tem uma palavra em inglês que eu gosto que é o struggling, né? Eu tô aqui me debatendo meio dentro de mim, assim, e aí chega essa hora do tipo, tá, por que que eu tô aqui? Será que faz sentido eu estar aqui? Fiquei um pouco com essa. Porque quando você levantou o 9 de paus, me veio a imagem do Waite, né? Então, fiquei pensando um pouco nisso, assim. Faz sentido isso pra você? Faz. Eu sempre navego um pouco nessa coisa dos conceitos que eu tenho na minha cabeça e às vezes fazendo a leitura da imagem, né? Então, conforme isso Uhum, me vem mais forte. uhum. E aí eu sempre fico pensando nesse 9 de paus do Waite como o cara meio que tá tomando conta do forte. E ele tá ali, meio de panda, já tá todo Hum, estrupiado, né? Tá lá, já é tomou uma verdade. porrada na É. cabeça, você Isso. tá cansado, tá apoiado nesse bastão aí, porque talvez ele nem esteja se sentindo tão. Tipo ontem, né? Ontem passei mal aqui o dia inteiro. Então é Uhum. uma boa situação para estar apoiada, tipo assim, cara, eu sozinho, Cansado. eu só na minha perna aqui É, não tô dando muita conta, não, né? Então, onde é que eu posso me apoiar? Onde é que eu me é encosto? a expressão de 2020 essa carta, né? Cansada de estar cansada. Então, você tá, Tá bom. você tá querendo fazer acontecer, mas até que ponto você tem energia para fazer isso? Pra isso. Tá bom. Bom, Que temos aí? na minha posição 3, a motivação da pessoa, agora o meu jogo fica muito bom, porque agora se a gente estivesse jogando truco, eu ia falar, truco! Me vem um ás de paus na motivação, né? E aí, isso me faz pensar que essa motivação da pessoa que está com o meu jogo, ela pode ser uma motivação muito interna, intuitiva, espiritual, assim, você meio que nem sabe muito bem de onde vem, mas é quase como um chamado, né? É quase como esse lugar de força motriz que você não nomeia a origem, mas que se levanta dentro da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa vai encontrar uma razão lógica Porque é área, né? para se sentir puxada, né? Puxada para esse lugar da ajuda, mas tem alguma coisa aí que é mais conectado com outros planos do que qualquer outra coisa, né? Eu fico pensando aqui que, ainda que pajem de espadas, a motivação de um as de paus é porque, assim, eu não sei se eu estou confiante. Aí pode ser aquele lugar que a pessoa acha que realmente pode fazer. Porque tem Isso. essa força interna que, assim, eu dou conta. Ainda que não. Isso me explica o 2 de ouros, né? Isso me explica o 2 de ouros, porque esse 2 de ouros pode ser o pajem e o as, Sim. um em cada mão. Então, eu acho que eu não tenho essa capacidade, se eu pensar pragmaticamente, ou eu estou aqui muito no começo disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que esse chamado é para mim e que eu deveria. Então, o 2 pode estar nisso. Uma palavra que passa, uma frase que passa na minha cabeça é quando as pessoas falam assim: o que vale é a boa intenção. Não, 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 pois é, eu odeio isso. Você não adianta ter boa intenção. Se tiver não, um garfo na não. tomada, você vai tomar um choque. É Tipo, mas eu não isso. tinha intenção de ser eletrocutado. Mas Não, foi, né? Porque assim, a reação é essa. Então, só para tomar cuidado não. com isso, porque lembrando que você é pajem, É, bem lembrado. mas Não, bem lembrado, assim. eu quero ajudar, né? Mas eu tô É, aqui, né? Eu sinto esse impulso. Esse pause é motivação, né? Eu me sinto motivado a ir ao é, encontro é, dessa pessoa para fazer alguma coisa, que eu ainda não sei direito o que é. Mas eu quero que ela esteja é. certa lá comigo.
E aí a gente vai ver É, na quarta posição como é que eu ajudo, que talvez dê um pano para isso, né? peraí. Não tirei não, só contando aqui. Né? Então talvez a Tá quarta bom. posição dê um amarramento, amarramento, existe essa palavra? Amarração. Amarração, Amarração. né? Para esse processo como um todo, né? Tudo meio que desencadeia de uma maneira melhor. É. Eu queria fazer duas observações relacionadas com a primeira parte, com as ordens da ajuda do Hellinger. Nesse Rede Paus, quando eu falei do tamanho, né, dialoga muito com a ordem da ajuda que vai falar sobre quando a gente entra na lei do equilíbrio, sobre quem é que dá mais, quem é que toma mais, quem é que dá igual, quem é que toma igual, né? Então, olhar para esse equilíbrio das coisas. Acho que faltou essa partezinha no seu Rede Paus. Por que eu lembrei disso agora? Porque quando eu olhei para esse página agora, tem uma ordem da ajuda que vai falar sobre se eu tenho para dar. Que é aquela coisa que você falou da máscara, né? Na primeira parte, Sim. assim. Se eu tenho para dar. Então, se eu não tenho para dar, Lembrando que a não espada não é do importa se eu tenho pajem. a intenção. Lembrando que a espada não é do pajem. Então você não pode nem oferecer a Isso, espada, né? Tipo assim, vou lutar. Não, mas essa espada não é isso. sua. Exatamente. Em algum momento essa espada vai sair da sua mão. Então, quando a gente olha para as ordens da ajuda, o ter para dar é meio soberano, assim. Sim. Se não tem, olha, entrega e segue em frente, né? A princípio. Beleza? Eu Quarta joguei, posição. essa semana eu joguei para uma amiga de muitos anos atrás. A gente trabalhou junto em dois lugares diferentes. Uhum, E é uma história divertida, até porque eu joguei para ela na segunda-feira, durante o dia, e à noite eu estava dando aula para o grupo de arcanos maiores, e aí o tema era a Imperatriz, né? E, tipo, era ela. Por quê? Porque quando eu trabalhei com ela na segunda empresa, ela estava num processo muito de afinco de engravidar, e ela não conseguia, não sei o quê. Então, na época, a empresa era um pouco distante. Ela falou: Marcelo, eu posso ir de carro, mas a gente racha a gasolina, você topa? Eu falei, topo, beleza. E aí, de vez em quando, tinha no console do carro, tipo, a tabelinha, né? Então, tipo, temperatura, não sei o quê. Aí tem lá, tipo, uns campos, tipo, coito, né? Tava, opa, hoje teve coito. Eu sou essa pessoa, óbvio, né? Então, assim, opa, hoje teve coito. Eu já pegava para ver a tabelinha, né? Então, assim, enfim. Essa pessoa demorou muito para engravidar. Ela não conseguiu nesse período que a uhum, gente trabalhou junto. E ela foi para baixo, foi para cima, aquela coisa toda. E em algum momento, ela, tipo, estou aqui nos 45 do segundo tempo. E aí ela com o marido, tipo, vamos tentar. Última cartada, vamos? Vamos. E ela teve uhum, uma filha. Essa filha hoje está com 14 anos. E aí, assim que ela engravidou, essa criança era tão preciosa para ela que ela, tipo, mudou tudo para ser mãe. Então a menina tinha uhum. problema de refluxo. Aí ela falou assim: eu não posso deixar minha filha na creche, porque vai que ela vomita, não vai ter ninguém olhando, ela vai morrer sufocada no próprio. Ainda tem essas pessoas, né, que Sim. canceriana, né? Então, sei lá, tinha mil É. histórias, né? Então, assim, e aí, pouco a pouco, ela foi meio que largando a vida para ser a mãe dessa menina, Mãe. que hoje está com 14 anos, então, tipo, ok, eu gosto da minha mãe, mas, tipo assim, não precisa estar tão perto assim. E essa menina passando pelos seus primeiros afetos, desafetos e tudo mais, tá essa mãe sofrendo horrores por causa que a menina tá gostando de um cara, mas aí entrou uma pandemia, aí não sei o que tudo mais. Tipo assim, cara, mas já parou pra pensar que ela tá com 14 anos, ela vai passar por isso ainda trocentas mil vezes, Nossa. Opa. E cada vez pior. sabe? Sim. Então, aí quando você meio que puxa para você essa história de eu quero fazer alguma coisa, então a primeira vez que ela me procurou para jogar, então assim, ela Uhum. sabe, ela me pegou na época que eu comecei a estudar tarô, ela não sabia que Tá. eu tinha virado um tarólogo profissional, né? Então esbarrou comigo nas redes Tá. sociais, aquela coisa toda. Então eu quero fazer um jogo para você, mas para minha filha. Eu falei assim, não, então, ou você põe a sua filha para jogar É. comigo, Não, né? não, mas a gente é super íntima, não sei o que. Eu falei assim, nem pensar. E aí o momento assim, pensando bem, eu acho que sou eu que estou precisando de um jogo. Eu falei, então, beleza. Então, e ela achou que o caminho fosse para um lado e veio logo para o outro, não sei o quê, discutindo essa questão. Então, é um pouco parte, né, da conversa que a gente teve na semana passada, Sim. que é qual é o seu pedaço no latifúndio. Porque tem coisas que você não pode fazer pelo outro. Isso aí. Isso aí.
Beleza. Muito bem. Posição 4. Mundo. Ah, não! Você vai ganhar. Ai, gente. Eu estou pensando, na verdade, nessa resposta aqui, né? O que é melhor fazer? O melhor fazer é mundo. E para mim nada é por acaso, né? Então por que eu contei dessa vez, veio a lembrança aqui dessa pessoa? Porque quando eu conto essa história do tipo, o problema da filha com seus afetos, eu posso dar suporte, mas eu não posso sofrer por ela, porque não faz sentido. E aí, embora as pessoas falem assim, melhor carta do tarô, parari, parará, sucesso, realização, isso, aquilo, outro, eu fico pensando nessa mandorla, que é esse Essa aro coroa de louro, aqui, né? né? Sim. Então, Uhum. do tipo, o que é melhor fazer? O melhor fazer é ter consciência do seu próprio espaço. Uhum. Né? Eu fico pensando nas sincronicidades, né? Então, por que eu comecei a falar Sim. aqui da consulta de segunda-feira? Então, assim, Uhum. saiba qual é a sua área de atuação, Uhum. se restringe naquilo que você pode. Porque não quer dizer que você não precisa ajudar a outra pessoa. Mas, de Uhum. novo, lembrando aqui o meu discurso do rei, não desautorize essa pessoa, não diga o que ela tem que fazer, não tenha certeza que a sua maneira, que é a sua maneira certa. Sabe? Então, Uhum. até que ponto? Então, a gente falou isso na semana passada, né? Então, em alguns momentos, você pode ajudar a pessoa fazendo as perguntas certas. Uhum. Então, não vou dizer para você o que é para você fazer, mas sim, vamos pensar. E se é assim, assim, assado? E se eu não sei o que? Deixa essa pessoa, às vezes, vir com essa resposta. Sim. Ou, né? Então, voltando até na semana passada, você disse assim, eu não consigo fazer essas perguntas, porque essas minhas perguntas vão te conduzir para Sim. um lugar e eu acho que não vai ser legal isso. Então, não Uhum. pergunta. Sim. Então, olha Sim. só, eu estou à sua disposição. Se você precisar de alguma coisa, eu quero o seu bem. Então, assim, se eu puder Sim. ajudar, me fala, que eu estou aqui por você. Mas não Sim. invadir o território do outro, né? Então, eu acho que não só você se restringir ao seu espaço, mas também respeitar o espaço do outro. Tá sem foco aqui, voltou. Uhum. Assim, Voltou. Sim. respeitar o espaço do outro, respeitar os limites. E assim, falar com a corte de pau sobre respeitar limite é uma coisa meio complicada. Então, você levantou esse mundo. Deixa eu só copiar um print que eu fiz aqui que ficou bom. Que a minha cara olhando essa carta do mundo ficou ótima. É, quando você levantou essa carta do mundo, nessa casa especificamente, né, do que é o melhor a fazer. E aí, antes, acho que vale contar para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, que antes, quando a gente combinou esse jogo, a gente conversou um pouco sobre se essa casa seria uma casa de sim ou não, né? Ajuda ou não ajuda, né? Então, o que é o melhor a fazer? Ajuda ou não ajuda? E eu e o Mar, a gente foge um pouco dessa coisa do sim e não. A gente gosta de construir esse espaço para que, obviamente, você tome essa decisão. Mas quando você levantou esse mundo para mim, o que deve fazer e tal, a primeira resposta que me veio foi não, né? Que a pessoa não deve pegar essa ajuda para si, enfim, para fazer e tal, por algumas razões. Porque talvez o espaço da ajuda seja um espaço de muito mais contribuir para uma integração, porque provavelmente essa situação tá faltando coisa para integrar, aí tá faltando peça, né? Eu bati logo o olho nos animais, né? Sim. Uhum. Nos elementos, assim. Uhum. Provavelmente tá faltando peça nessa situação, e que no máximo a contribuição dessa pessoa que tá com o seu jogo é a contribuição de adicionar esses elementos para que a pessoa faça essa integração, né? Mas quando você levantou, o que eu vi foi a pessoa precisando de ajuda fechada. Boa, né? Então, eu não. Talvez a pessoa não queira, inclusive, ajuda, né? E você Isso, faz um estupro ali. isso, isso. Eu não tenho autorização para entrar, porque a pessoa tá ali no rolê dela, né? Perfeito. No máximo, eu tô aqui fora Uhum. entregando alguma coisa que ajude ela, mas se levantou, eu vi quem precisa de ajuda fechadinha ali no processo Perfeito. dela, né?
E aí eu fico aqui no meu rolê, me recolhendo a minha insignificância. E foi exatamente isso que você falou. Se precisar, eu tô aqui, eu tenho terra, fogo, água e ar, Vai, mas só se planeta. você abrir uma frestinha. Exatamente. Coração! Mas só se você abrir uma frestinha dessa coroa de louro aí pra eu entrar, Sim. entendeu? Enquanto essa coroa de louro estiver fechadinha, eu não entro. Foi meio esse lugar que me E veio. aguarda a pessoa pedir mesmo. Não fica tentando Isso. stalkear para fazer assim, ah, agora eu posso ajudar, agora eu posso. E agora? Eu posso? Não. Isso. Deixa a pessoa no tempo dela, Isso. porque principalmente com o rei de paus, que é, né, o corte de paus, que é naturalmente afoita, Uhum. e Uhum. aí você falou, né, sobre a questão do timing, inclusive, assim, puta, tá demorando muito, Uhum. né, mas vamos, Exato. deixa a Seu pessoa jogo sai amadurecer no com tempo duas dela. Então, cartas de assim, paus, né? eu lembrei de uma coisa que se fala, tipo, autoajuda de Facebook, né? Que é aquela coisa assim, ah, quando você quer ajudar uma borboleta a sair do casulo, você vai lá e rasga o casulo, não sei o que, para ela sair. Só que ela precisa fazer força para sair do casulo, porque isso fortalece a asa. Porque se você vai e abre o casulo para ela, ela sai com a asa toda cambeta, porque ela não desenvolveu musculatura. Sei lá que se asa tem musculatura, né? Mas enfim, a asa não Força tem. necessária para. Aí, você matou a borboleta. Você querendo ajudar, você matou a É, borboleta. E o teu jogo, ele sai só com paus e espada, né? É impressionante, Muito assim. ativo, né? Ele é muito ativo, muito rápido, e sem conexão com o sentir. Eu Sim, falaria isso também sobre a pessoa do seu jogo, assim, sim. né? A pessoa tá sem sentir e sem concretude. É. Então, pode ser um bom caminho, lendo o que não sai, né? Porque a gente lê o que sai, lê o que não sai. Lendo o que não sai, pode ser um bom caminho ir para esse lugar um pouco do sentir e avaliar concretamente se existe a pertinência ou a oportunidade de fazer algo. Senão, Lembrando até que assim, a situação em si é de um ar de espadas. Então, assim, quem tem que receber o ar de espadas é a pessoa que está passando pelo problema, e não você. sim, Ela que tem que brigar. Ela está sendo chamada, ela está recebendo esse chamado, né, esse sim, desafio para poder crescer na sim. vida, não É bem você. por aí. Para mim é bem Aí por volta aí. lá o que eu falei no comecinho, que eu falei assim, ah, não, nem se aplica aqui, mas vou falar, agora vou falar porque se aplica. Então, assim, pensando nesse ar de Uhum, espada, se a pessoa está recebendo essa espada é celestial, porque tem algo que ela precisa desvelar de algum valor que ela tem, de alguma atitude que ela alimente, sabe? Porque o que ela está vivendo hoje foi algo que ela construiu. Então ela pediu, de maneira consciente ou inconsciente, para estar nesse lugar. Ou, no mínimo, ela está uhum, nesse lugar porque é consequência de uma série um uhum. desencadeamento. Então, tá na hora dessa pessoa agora se impulsa, deixa eu assumir responsabilidade pelas escolhas que eu fiz, as certas e as erradas, Sim, e o que, que eu aprendo com isso. sim, sim, super. No outro dia eu estava assistindo um vídeo que falava sobre a própria relação de professor com aluno, né? E aí lembrando que a palavra aluno vem de sem luz. E que Uhum, aí que tem toda uma deformação nesse processo, quando você pensa que essa pessoa é uhum, sem luz, porque eu quero iluminar essa pessoa. Né? Então eu fico uhum, entupindo ela de informação, que são informações que ela não uhum, pediu para ter. Então, uhum. voltamos a falar, né, daquela coisa. Interessante. Assim, dá para viajar, né? Interessante porque os grupos de ex-alunos chamam alumni ou alumni, né? Que provavelmente é a palavra original na raiz latina, né? Sem luz. Interessante. Vou pesquisar sobre isso, que isso para mim é uma coisa importante como linguagem, né? Sim. Boa. Bom, E aí, a gente aqui tá na merda, né? A gente sabe disso, né? A gente aqui tá equilibrando um pajem com as de paus. E aí o melhor a fazer me sai uma porra de uma roda da fortuna. vai dar uma volta. Eu fiquei, pois é, eu fiquei muito com sentimentos ambíguos aqui. Porque a primeira coisa que me veio foi, cara, melhor a fazer mete o pé e deixa a pessoa viver a vida dela, entendeu? Sai fora,
não é seu esse rolê oficialmente. Por outro lado, eu fiquei pensando que, puxa vida, será que é você que gira essa manivela? Será que é você que tem que girar essa manivela? Sim. Né? Para ajudar essa pessoa. Achei muito curioso que, assim como a Carta do Mundo, se a gente pensar nos animais de poder aqui, né? Se a gente pensar nos elementos e tudo mais, também tem um pouco esse lugar. Agora, eu confesso que eu estou muito confusa com essa carta como conselho, assim, né? Do que ser o melhor a fazer, porque a minha primeira leitura é: este evento não é seu, cicla próxima, entendeu? Ó, vamos. Para mim é algo do tipo, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Sim, Então, sim. aguarda e espera. Esse é só um pedaço do ciclo, né? Ainda tem muita É coisa para isso aí. acontecer. Essa roda ainda vai girar muitas vezes. E o que você falou, né? Então, quem vai meter a mão nessa manivela? Pois é. E aí, Quem esse mexe, quem sentimento de mexe na confuso. manivela é o dono dessa roda, né? Então, assim, quem tá de Uhum, fora não é o dono sim. da roda. Uhum, sim, Então, sim. quando eu penso no É que eu pajem, tô. inclusive, é do tipo assim, você ainda precisa de muita farinha para poder ter condições de ajudar. Tipo, ok, eu sei que você Ou está de bem força, intencionado. né? Eu Ou sei que de você está bem força para intencionado, mas girar. assim, você não está pronto. Então, vai ganhar experiência na vida Sim. para você poder ter condições, né? Tá apto para É, poder oferecer essa mão aqui. É que eu tô aqui pensando várias coisas. Esse sentimento de confusão, para mim, ele é uma informação, porque quando a gente joga, a gente sabe que não só o que acontece no símbolo, mas o que acontece na gente também pode ser uma informação que adiciona, né? Então, esse estado de confusão me chamou bastante a atenção. Me parece que a pessoa que escolheu o meu jogo tá confusa, confusa mesmo, assim. Brigando um pouco com isso, inclusive perdida nos ciclos, talvez, perdida nos acontecimentos. Quando eu fiz a pergunta da manivela, depois que eu fiz, eu fiquei pensando, mas a Qual foi pessoa a sua não terceira pode ir lá, né? posição? As, Um né? as de paus. É. Porque daí eu fiquei pensando, poxa, mas a pessoa não pode. Tem uma mão nesse as de paus, né? Não pode ser essa outra mão qualquer que vai lá e gira essa manivela e tal. Mas eu fiquei aqui pensando que a pessoa que está com o meu jogo, ela pode fazer parte da situação de alguma forma, né? Ainda assim, eu checo aqui e não me vem esse lugar de girar a manivela, não. Me vem esse lugar dela se retirar para que esses ciclos possam acontecer. Agora, uma observação que é importante para o meu jogo também está nesse lugar do sentir. Né? Embora o meu jogo tenha saído um tiquinho mais equilibrado do ponto de vista de elemento, ele é um jogo que não traz o sentir, né? Não traz essa dimensão do sentir. Então, jogos muito pragmáticos de determinada maneira, tem aí um pouco de espiritualidade, mas esse sentir no afeto, no corpo, né? E quando a gente fala da roda, aí eu sugeriria que a pessoa procurasse o centro dela mesma, Eu fico para pensando aqui acompanhar esse processo, sabe? em encaixe, né? Então é como se tivesse essa roda girando e tivesse lá um buraco, né? Um orifício. Você está aqui, você tem Sim, que esperar essa passar para você poder encaixar. Ficou péssima essa encaixar. imagem aqui, né? Mas enfim. Não, mas tudo bem. Mas Eu tava olhando isso. você está falando aqui é puro. Isso, Então, exatamente. quando a gente fala sobre se afastar, dar um rolê, aquela coisa toda, é que talvez não Aham. seja o momento agora de você fazer alguma outra coisa, de você fazer alguma coisa. Então, essa roda está girando, né? Então, ainda tem muita água passar por essa ponte, essas coisas que ele está falando aqui, é que assim, acompanha de perto, mas não faça nenhum tipo de interferência. Talvez Isso. chegue o momento em que você possa fazer esse encaixe, mas agora não é. E acompanha de perto a partir de um lugar centrado em você. Sim. E não a partir de um lugar meio atabalhoado, né? Mas desenvolve um pouco esse centro. Sabe o que eu queria te pedir, Ma? Eu acabei tirando uma carta para checar como é que essa pessoa do meu jogo está agora nessa situação, né? Pode ter uma relação com a 2, né? Que postura estou assumindo, mas eu queria mais entender o funcionamento interno dela, porque eu posso assumir uma postura, né? E ter um funcionamento interno
enfim, A gente compatível tira ou uma figura da corte incompatível. para a pessoa Eu ficar... te... Não, é arcano maior. Você tem um baralho, um Tem, segundo baralho aí? tem. E aí eu peguei um segundo baralho e eu meio que me perguntei aqui como é que essa pessoa está operando internamente, né? O que está passando nessa cabecinha dela, assim? E aí eu ganhei um tarô ontem, tarô das bruxas. Uma amiga minha me mandou de presente de aniversário e tem umas figuras femininas incríveis, assim. E para mim, a resposta de quem tá comigo é que a pessoa tá de justiça. Então, quando eu olho essa justiça, esse 2 de ouros me faz bastante sentido quando eu penso na balança, né? Obviamente. Essa espada faz muito sentido, porque a gente está falando de ter uma espada ali naquela justiça. E me faz muito sentido que a pessoa não esteja trazendo a dimensão do sentir. Então, me confirma um pouco desse elemento que não sai aqui e me faz querer sugerir isso, né? Vai um pouco para esse lugar do sentir, que eu acho que pode ser interessante. O que você acha? Eu fico, a gente olhando aqui para uma justiça deficiente, é essa noção absoluta de certo e errado. Certo e errado da minha perspectiva, mas você não sabe qual é a história daquela pessoa. Você pressupõe que. E aí pode ser que eu quero botar as coisas em ordem, eu quero ajustar, eu quero fazer o que é melhor, né? Às vezes um processo meio perfeccionista, né? Eu estudei, eu sei, né? Achei bem compatível, assim. Que tem uma justiça que age como um pajem, né? Eu estava aqui na minha mesa com o tarô dos orixás, que eu recebi essa semana. E aí eu saí com Opa, o eremita. o eremita, o baluai. Isso. Então, Uhum. quando a gente fala desse rei de paus aqui com esse eremita, eu acho que é um pouco dessa percepção de que a autoimagem, que eu sou a pessoa sábia, eu sou a pessoa correta, eu sou a pessoa que sabe das Uhum. coisas. E Uhum. aí eu acho que o conselho vale para o mesmo da Ana, que traz essa lanterna para perto, para saber Uhum. o que de verdade está te motivando nesse processo. Sim. Que sentimento é esse que você está querendo atender, né? O Porque que eu é fiquei que pensando um pouco ajudar que nesse atende meu em jogo. você, Eu fiquei pensando no meu né? jogo, fiquei com isso na cabeça, né? Assim, ok que essa outra pessoa precise de ajuda, né? Tem lá uma coisa que está acontecendo, essa pessoa talvez precise de ajuda. Aham. Mas eu fico pensando também que essa pessoa que está escolhendo, ela também precisa de ajuda para olhar Sim. nessa... Eu vou usar a palavra prepotência, e aí vamos modular isso aqui, não estou insultando ninguém, mas assim, eu achar que assim, eu dou conta, eu faço, eu sou melhor, então a gente já falou sobre isso aqui no meio do caminho. Uhum. Sim. Que tamanho é esse que você se vê, que você acha que tudo pode? E esse lugar, essa carta aí, eu falei o Baluaê, depois eu vi ali a caveirinha, enfim, na Umbanda a gente pode olhar para o Mulu também, tem duas qualidades do mesmo orixá, né? E aí é muito interessante, assim, porque quando a gente olha para a simbologia do orixá, é esse lugar do velho mais sábio, entre aspas, né? Que é a confusão que podem fazer com o eremita. Não necessariamente o eremita é sábio, a gente precisa lembrar disso. Sim. Quando a gente olha para a simbologia do orixá, sim, tem esse lugar também da cura. É isso que eu quero trazer Eu aqui, estava né? pensando nisso, né? Eu quero Esse, curar essa situação. isso, exatamente. Então, é o orixá que vai olhar para essa cura, considerando que na primeira posição você sai com mais de espadas, não necessariamente a pessoa sabe curar, porque não necessariamente ela conhece essa situação. Então, não é que ela não tenha a capacidade, mas para este recorte pode faltar um pouquinho de grama, de lastro, de repertório, né? Ainda que seja essa pessoa experiente em cura, etc, né? E bem intencionada. Então, queria só fazer essa fechada com esse símbolo aí do orixá. E eu acho que tá feito, né? Tá. Excelente.
Você tá com o oráculo do pão aí? Aliás, eu encomendei o oráculo do pão. Não sei quando é que nem... Eu tô. O oráculo do pão é lindo. Sim. Você Tá quer que aqui. tire uma para Uma mim e pra para mim, outra pra você? você. É. Tá bom. Cair bem nesse momento aqui, né? O que eu preciso... Porque assim, o que eu preciso Sim. trazer para mim nesse momento, Isso, né? Qual é o boa. conselho Boa. do oráculo para mim? Não é um conselho sobre ajudar ou não ajudar, mas o que eu preciso olhar em mim nesse momento, Isso, boa. Boa. Vou tirar para o seu grupo primeiro tá? e vou tirar para o meu. Muito bem. Para o seu grupo. Eita! Eu vou ler o texto e depois eu vou ler a palavra. Tá. A pessoa que está com seu jogo precisa saber da dor do outro, compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro da sua verdade e da dele, sentir-se parte da vida como um todo. Saiu a carta da misericórdia. Nossa, uau! Que bonito. Eu fiquei pensando um pouco quando saiu o rei de paus, porque o rei de paus pode achar, inclusive, assim, que o seu problema é uma bobagem. Uhum. Fazer pouco, né? Porque assim, cara, você está preocupado com isso, Sim, assim, a dor do outro é a dor do outro, sim. respeita isso. Então, a Isso, gente quando isso joga mesmo. aqui, tem muito dessa situação, né? Às vezes a pessoa vem com uma questão que você aqui pode olhar e achar que é uma questão fútil. Mas, puta, aquela Sim, pessoa ali, às vezes, é o centro do universo naquele momento. Então, respeita que isso é importante e sim. trata com esse carinho, com essa atenção. Porque quando eu faço pouco, de novo, tá, essa pessoa aqui vai perguntar se o outro vai Uhum. ligar, se vai... Mas para ela é importante. Vamos entender agora onde é que está. É, e nossa, você me fez lembrar uma coisa que aconteceu ontem que eu preciso contar. E às vezes não é nem fazer pouco, é achar que aquela solução é super fácil, quando na verdade para aquela pessoa não é. Não E é? aí é até uma boa intenção você falar da solução. E olha que coisa doida. Ontem estava num atendimento com uma cliente que mora fora do Brasil. E essa cliente tem uma série de questões com o timing das coisas, o timing é super, né, mais devagar, e aí ela fica brava que o mundo também responde devagar para ela, tem aí uma inconformidade, enfim, de timings de uma maneira geral. E a questão da tomada de decisão para ela é uma questão muito difícil. E aí ela estava contando de uma amiga que está numa situação mais, né, assim, delicada por outras razões, grávida, né, sem emprego e tal. E aí ela diz assim para mim: "Ah, eu falei para ela tem capacidade de mudar a situação dela. Ela tá lá porque assim, ela não decide fazer outra coisa". Aí eu deixei ela falar e no final eu disse: "Você tá se ouvindo?" Ela: "Como assim?" Eu falei: "Ouve o conselho que você deu para sua amiga. Repete para mim." Aí ela resumiu e repetiu. Eu falei, aplica isso para você. Aí ela tomou um susto assim, sabe? Eu falei, então, olha só. Se eu for olhar para a sua situação com o meu olho, com o meu jeito, e se eu não fosse a sua terapeuta, fosse só a sua amiga, eu poderia te dizer, mas gente, levanta aí e resolve esse negócio. É só você levantar e fazer tal coisa. É só você não sei o que e tal coisa. Porque, você tá morando na Europa, com passaporte europeu, você tem todas as facilidades do mundo. Então, quando eu olho para você com os meus olhos, e se eu tivesse tudo isso, eu faria de tal jeito. Mas para você, Você. existe uma borda e uma limitação que você nem enxerga esse lugar do privilégio. O mesmo acontece com esta pessoa, né? Então, o mesmo acontece com, tô grávida, tô sem emprego. Para ela é mais difícil mesmo. Sim. Então, é também fazer essa localização, né? E para o meu grupo, o que o meu grupo, né, precisa, ganha, etc., é a coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros, coragem para reconhecer que precisamos de ajuda, coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda essa grandeza. Minha carta preferida, a humildade, cheia de estrelinha. Perfeito. Então, achei bem bom isso aqui, viu? Tô bem feliz com Se esse jogo. reconhecer Que bom que página, a né? gente exatamente reconhecer Então, o essa lugar de humildade é página, você, né? puta, eu sou página. Isso aí. Muito bom, querido. Muito, muito, muito obrigada. Sempre muito incrível. Beleza? Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí.
A gente vai fazer um segundo jogo ou não? Você O falou sobre... segundo jogo da ajuda? Não, você falou sobre ter um outro tema antes, né? Ah, sim, mas esse aqui a gente encerra, põe junto com a semana passada e aí a gente faz o outro. E tá gravando essa conversa aqui, né? Claro, porque a gente faz ao vivo. Não, agora a gente encerra, junta com o que a gente gravou semana passada e agora a gente grava um novo. E aí o novo vai ser para um outro tema. Para tomada de decisão, E exatamente. aí Que eu pode ser achei que combinou ótimo com essa última história que eu contei. Sim. Então, beleza. Tá bom? Você que está acompanhando a Beijos. gente, deixa lá uma observação, né? Como é que esse jogo conversou com vocês. Então, se você veio na minha água, se você foi na água da Ana, ou se você fez um combo, né? Então, peguei o 1 da Ana, o 2 do Marcelo, o 3 de... Assim, como é que foi isso para você? Como é que é difícil para você, às vezes, não ajudar? Porque eu acho que o grande tema dessa nossa conversa é esse ímpeto que às vezes a gente tem que querer fazer e tem que se refrear. Se Uhum. refrear, às vezes, é muito, Sim. muito complicado, né? E aí eu brinquei na semana passada com a Ana sobre esse lugar de sabedoria, né? De iluminação, Uhum. semi-iluminação, Sim. que é exatamente isso, né? A gente acha que quer fazer e a gente acha que pode fazer, ou a gente se agonia. E aí, você tem que encontrar uma paz no coração para saber que, assim, ok, eu não posso fazer nada agora e eu estou bem com isso. Então, o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é sobre como você ficar bem ajudando ou ficar bem não ajudando. Sim. Que esse é Se sentir em paz, né? sentir em paz dentro do Acho que é processo. isso, sim. Se sentir em paz. É isso aí. Então, a gente fecha. Beijo para vocês. Beijo.